Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal e hoje continuamos a nossa leitura e meditação em Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, a sabedoria para evitar armadilhas e viver com prudência. Este capítulo é cheio de orientações práticas para a vida diária. Ela aborda as questões como acordos financeiros, a importância do trabalho, o perigo da preguiça, o comportamento das pessoas perversas e as coisas que Deus odeia. Mais do que simples conselhos, este capítulo nos mostra como viver com sabedoria, evitar armadilhas e honrar a Deus em cada aspecto das nossas vidas. E número 1 é cuidando com compromissos financeiros. O capítulo começa com um alerta sobre fazer promessas ou garantir dívidas para outras pessoas. Diz assim: filho meu, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, você caiu na armadilha das palavras que disse. Está prisioneiro do que falou. Provérbios 6, do verso 1 e verso 2. Salomão nos ensina que devemos ter cuidado com nossas palavras e compromissos, especialmente no que diz respeito às finanças. Este princípio é reforçado em Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Antes de assumir compromissos financeiros, é importante analisar cuidadosamente nossa capacidade de cumpri-los e evitar situações que possam trazer complicações. Número 2, o exemplo da formiga e o perigo da preguiça. Uma das lições mais marcantes deste capítulo é o ensino sobre a diligência, usando o exemplo das formigas. Diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6, verso 6 até o verso 8. A formiga é um exemplo de trabalho constante, planejamento e responsabilidade. Salomão contrasta esse comportamento com a preguiça, que leva à pobreza e ao fracasso. Em Colossenses capítulo 3 e verso 23, somos encorajados a trabalhar com dedicação. Diz assim o texto: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O esforço diligente honra a Deus e nos permite colher os frutos do nosso trabalho no tempo certo. Número 3, o comportamento de um homem perverso. Provérbios 6 também descreve as características de pessoas perversas e enganadoras. O texto diz assim: a quem planeje o mal, tenha nos lábios falsidade e espalhe a discórdia. Provérbios 6, verso 12 ao 14. Essas atitudes causam divisões e destruições, sendo completamente contrárias à vontade de Deus. Em Efésios, capítulo 4, verso 29, nos adverte sobre nossas palavras. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como cristãos, somos chamados a agir com integridade e promover a paz ao nosso redor. Número 4, as 7 coisas que Deus detesta. Um dos trechos mais conhecidos deste capítulo lista as 7 coisas que Deus odeia. Diz assim o texto: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta. E segue o texto: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. Esses comportamentos refletem atitudes de orgulho, maldade e desobediência a Deus. O Senhor nos chama a viver de forma oposta a essas práticas, demonstrando humildade, verdade e amor. Como está escrito em Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Número 5. O alerta contra o adultério. O capítulo encerra com um forte alerta contra o pecado de adultério, destacando suas consequências devastadoras. Diz assim: quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios capítulo 6, verso 32. Salomão deixa claro que o adultério não é apenas um pecado contra outra pessoa, mas também contra si mesmo, trazendo vergonha, sofrimento e perda. Isso está alinhado com o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fica fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. A fidelidade é essencial tanto em nossos relacionamentos quanto em nossa caminhada com Deus. A conclusão que podemos chegar é lições para uma vida sábia. Esse capítulo de Provérbios 6 é um verdadeiro guia para uma vida sábia e prudente. Ele nos ensina a, primeiro, evitar compromissos precipitados e agir com a responsabilidade financeira. Número 2, trabalhar com diligência, seguindo o exemplo da formiga. Número 3, rejeitar o comportamento perverso e promover a paz. Número 4, abandonar atitudes que desagradam a Deus, como o orgulho, a mentira e a discórdia. Número 5, fugir da imoralidade sexual e viver em fidelidade. Esses princípios são tão relevantes hoje quanto eram no tempo de Salomão. Se o aplicarmos em nossas vidas, seremos fortalecidos em nossa caminhada com Deus e viveremos de maneira que reflete a sabedoria divina. Que possamos nos lembrar das palavras do Salmo 1, do verso 1 ao verso 2, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Uau! Viver com sabedoria é viver em harmonia com os planos de Deus, experimentando sua paz e bênçãos em todas as áreas das nossas vidas. Pense nisso e Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã queremos te agradecer pela tua palavra que jamais volta vazia, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra que nos orienta, nos ensina, a tua palavra que nos traz bênção sem medida, recalcada e sacudida e transbordante. Oferecemos mais uma vez a nossa vida, a nossa obediência a Ti, e muito obrigado por esta palavra, por este provérbio, por esse capítulo 6 que meditamos nesta manhã. Pai querido, nos ajuda para que nós possamos obedecer a Tua palavra e seguir essas orientações que meditamos nesta manhã. Declaramos a Tua paz, o Teu amor, a Tua sabedoria sobre nós, declaramos as Tuas bênçãos derramadas sobre nós, aquelas que já foram derramadas, nós te agradecemos, muito obrigado, e te agradecemos ao mesmo tempo pelas bênçãos que hão de vir sobre nós. Declaramos a palavra de Deus que diz que as bênçãos virão e nos alcançarão, e comeremos o melhor desta terra quando obedecemos a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe
e até a nossa próxima devocional.